Então, agora oficialmente, boa noite a todos, né? Empreendedores do Paraná, do Brasil, afora, do sul do nosso país maravilhoso. Bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 1 da disciplina de gestão de negócios, né? Empreendedorismo. E a gente vai tocar agora no assunto visualizando o nosso negócio, conhecendo como é que está o mercado hoje, como que a gente tem que, né, se enxergar hoje para conseguir entrar e ganhar espaço nesse mercado super competitivo que está agora. Às vezes a gente vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, mas isso não é coisa pro porte do meu negócio. O importante é vocês pensarem grande, pegarem as ferramentas, como eu já falei na aula de ontem, as ferramentas que vocês enxergarem que são úteis para vocês e utilizar dentro do negócio, tá? Então, ficou alguma dúvida a respeito da aula de ontem? Se de repente alguém que não estava na aula de ontem não sabe, mas as aulas são gravadas porque elas são postadas depois na plataforma para quem não pode assistir online, para assistir depois a aula gravada e não perder nenhum conteúdo, tá? Então, direito de imagem e de áudio de vocês fica, né, por conta de vocês, de abrir o áudio, de abrir a câmera, fiquem à vontade, vai estar sendo gravado, vai ficar postado para os colegas, então é com vocês essa decisão de participar ou não, tá? Não é obrigada, mas eu gostaria muito mesmo que vocês participassem para a gente ter uma interação mais legal na aula, tá? Vou compartilhar meus slides aqui com vocês e a partir do momento que eu compartilhar minha tela, eu não consigo mais enxergar o nosso chat. Então, deixa eu pôr aqui para compartilhar. Vi que o pessoal está entrando ainda. Eu só vou buscar, gente, que eu esqueci, um copo d'água. E aí já dou procedência na nossa aula enquanto o pessoal está entrando aí. Só um minutinho, uns segundos. Falei que era alguns segundos e que eu já voltaria, né? Então, minha tela já está compartilhada. Acredito que vocês já conseguem enxergar o que eu estou enxergando. Ontem eu pedi que vocês assistissem 2 aulas antes da aula de hoje, né? Quem não conseguiu não tem problema, assistir durante essa semana. E aí eu já vou mostrar para vocês agora quais as aulas que eu preciso que vocês assistam, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vocês têm aí vários dias para assistir essas aulas antes da semana que vem, para que a gente consiga conversar melhor na semana que vem, porque hoje a conversa ainda é de boa, mas semana que vem eu já vou chegar aqui falando de plano de negócios, falar de plano de ação, de análise SWOT. Então, é muito importante que vocês tenham essa base do planejamento estratégico. Duas primeiras eu pedi que vocês assistissem, né, de ontem para hoje. E aí, quem já assistiu essas já pode tocar para as seguintes. Temos a aula de startup, que é complemento da aula de ontem, né? Então, quando a gente conversou lá sobre os tipos de negócios, né? E a gente viu lá que tinha criação de novos negócios. Aí tinha negócios e startup. Então, a startup está melhor explicada aqui nessa aula de o que são, onde vivem e como se alimentam, né? É importante que vocês assistam também essa aula aqui, ó, de planejamento estratégico, que vai falar sobre missão, visão e valores. A aula simplificando a análise SWOT, é bem curtinho, olha aqui, 11 minutos e 16 segundos. Isso aqui vocês assistem almoçando, não dá tempo de comer a comida e a aula já vai ter terminado, tá? Seria interessante que vocês pudessem assistir também
essas 4 aulas aqui, tá? Tipos societários, regime tributário, porte de empresas e patrimônio, beleza? Que aí a gente vai hoje falar ainda sobre negócios, né? Gestão de negócios. E a semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter aula sobre gestão de negócios. E na terça, a gente vai começar já a falar de marketing e vendas, porque são 3 aulas live de empreendedorismo e 3 aulas live de marketing e vendas. Então, daí a gente precisa tirar as dúvidas que a gente tem dentro do possível, né? Dentro dessas aulas aí de empreendedorismo e depois deixar as dúvidas de marketing e vendas para as aulas de marketing e vendas, né, de gestão comercial. Tudo bem, surgiu uma dúvida depois lá, não vou poder perguntar nunca mais? Não, né? Mas para a gente poder tocar o conteúdo de uma forma mais dinâmica mesmo, né, mais organizada. Daí, na outra semana, eu vou pedir para vocês assistirem essas aulas aqui, ó. Segmentação e posicionamento, 2Ps do marketing, criação de valor e orientação de marketing, vendas, processo de vendas e aula de endomarketing. Quem quiser assistir todas essa semana já, né, e adiantar aí, fica à vontade, depois só vai rever aquilo que estiver faltando, porque vai ser bem tranquilo de assistir essas aulas. Para ser sincera, todas essas aulas que tem aqui vocês conseguem assistir essa semana bem tranquilo, tá? Aproveitando aí o final de semana e tem feriado também, né? Então, vamos aproveitar esse nosso tempo. Beleza, gente? A aula de ontem, se alguém não assistiu, ela já está disponível na plataforma também. E agora eu vou parar de ficar me enrolando aqui e eu vou para nossa aula de hoje. Vocês conseguem enxergar os meus slides? Alguém confirma por áudio, por gentileza? Sim, prof, dá para ver bem. Beleza, muito obrigada. Bom, então qual que é a nossa intenção hoje? Discutirmos definições, né, de negócios e de clientes, o mundo como que está hoje, tanto a economia quanto as preferências das pessoas, porque afinal de contas, quem não entende de negócios não entende de pessoas. A gente, quando está no mundo de negócios, a gente lida com fornecedores que são pessoas. Nós lidamos com sócios que são pessoas, colaboradores são pessoas, clientes são pessoas. E a matemática mais difícil do mundo que existe é a psicologia. A gente não consegue pôr uma verdade absoluta sobre psicologia, porque cada pessoa é um universo infinito de possibilidades e de reações diferentes conforme aquilo que ela viveu e as comunicações dos neurônios que ela tem. Então, a gente tem que tentar agrupar essas pessoas para conversar com elas e aí então vender, né? Então, quando a gente faz esse tipo de agrupamento, a gente consegue definir a nossa persona, definindo o nosso cliente. Ah, o meu cliente gosta de beber água com gás. Então eu vou, né? Se o meu negócio é vender água com gás, vou encontrar pessoas que bebam água com gás, vou encontrar pontos em comuns entre elas, vou aproximar características delas, pegar o que tem em comum, vou. É como se a gente fosse colocar essas pessoas todas dentro de um potinho. E aí ver tudo que tem em comum entre elas e aquelas que têm mais coisas em comum. Até que a gente vai definir o perfil ideal, que seria a pessoa que adora tomar água com gás o tempo inteiro, só isso que ela bebe, só isso que ela compra de mim, ela é meu cliente fiel e etc, etc, né? Que a gente teve ali na aula de persona, como que define uma persona. É importante a gente ter a persona definida, porque a partir dela a gente vai elaborar o nosso produto, o nosso serviço. A partir dela a gente vai elaborar o nosso marketing. Como que a Coca-Cola entende a persona dela? Vocês lembram das propagandas da Coca-Cola de final de ano, de Natal? Sempre aquela família reunida. Eles não te dizem abertamente, beba Coca-Cola, porque a Coca-Cola vai te fazer feliz e a Coca-Cola vai unir a sua família. Eles vão mostrar uma linda árvore de Natal, com lindas famílias juntas, reunidas, felizes, dando risada, e ali em cima da mesa está uma Coca-Cola que o povo está servindo. É de forma mais sutil, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma propaganda dela. Ela entende o que ela quer passar naquele momento, qual a mensagem que ela quer transmitir naquele momento.
Ou, né, quando a gente pega uma empresa de cosméticos e ela quer vender produtos para bebê, shampoozinho para bebê, perfume para bebê, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar a ideia de uma criança, né, um bebê de colo aí, com a sua mãe. Por quê? Quem que vai comprar esse produto? É o bebê que está comprando ou é a mãe que está comprando? Para quem que vocês têm que convencer, né? Para quem que vocês têm que vender esse produto? É para a mãe, é para o pai, né? Para a tia, mas geralmente mãe que realiza essa compra. Então, pega e faz um trabalho em cima disso, né? Conforme a gente for conversando, vocês vão ir associando e lembrando de várias propagandas e como que elas são trabalhadas hoje em dia. A gente é persuadido o tempo inteiro e a gente não percebe isso, às vezes. E é bom, não tem nada de errado na persuasão. A gente precisa aprender que não existe nada de errado na persuasão. Cuidar para que ela não se torne manipulação, né? Mas que se mantenha persuasão. E o que é persuasão, afinal de contas? Persuasão é quando eu consigo mostrar para o outro que aquilo é tão benéfico para ele quanto é benéfico para mim. Não é bom só para mim estar vendendo para você. É bom só para eu estar vendendo para você, né? Agora eu detonei o português. Só para não é bom só para eu estar vendendo para você, mas é bom também para você estar comprando de mim. Agora sim. Porque é um produto que vai ser benéfico para ti e vai ser benéfico para mim estar vendendo para você. Então, qual que é o teu negócio? Teu empreendimento é hoje o sonho da tua vida? É o que você sempre quis fazer? É o que você acredita? Ele está conectado nos teus valores? Em que mercado que você realmente atua, tá? O que você realmente vende? Quando eu digo realmente, vou já explicar para vocês o que significa isso. Vocês já viram a Red Bull, né? Todo mundo acredita que conhece a Red Bull. É um energético. Ele é vendido em latinha, em garrafinha. Só que a Red Bull, ela não trabalha no mercado de energético. A Red Bull trabalha no mercado de esportes, principalmente. Esportes radicais, aventuras radicais. E aí, quando a gente vê a Red Bull, a gente lembra da latinha de energético. Só que o que a Red Bull faz? Ela pega o faturamento, lá o lucro dessas latinhas de energético que ela vendeu, e ela patrocina o ser humano a fazer coisas impossíveis. Homem-morcego, salto de sei lá quantos pés de altura que ninguém fez ainda, Fórmula 1, Fórmula Truck, corrida de moto, mountain bike, tudo que for mais radical é o que a Red Bull patrocina. E tá tudo associado com a ideia deles, fazer o ser humano fazer coisas impossíveis. O que é a propaganda, a frase da Red Bull? Red Bull te dá asas. Por quê? Porque a Red Bull patrocina o ser humano a fazer coisas impossíveis. Não porque o energético que eles vendem ali te dá energia, mas porque eles fazem você, patrocinam você nessas atividades. Às vezes a gente acha que um negócio trabalha no mercado, mas aquele é só o mercado aparente, o negócio aparente. E, na verdade, o negócio estratégico, como o caso da Red Bull, é outro. É completamente doideira, né? A gente tem outros casos também, a gente vai discutir sobre isso. Então, o que você realmente está vendendo? Será que a Red Bull vende energético ou a Red Bull está vendendo o ser humano fazer coisas impossíveis, ser humano quebrar recordes? O que será que a Red Bull está vendendo? O que você promete você está entregando? Se você diz para o teu cliente que você vende A e que A é bonito e que A é confortável para ele, realmente A está sendo confortável para ele, está sendo bonito do ponto de vista dele, né? Ou outra coisa, você está conseguindo cumprir com as suas promessas, tempo de entrega também, né? Vindo para o básico, tempo de entrega, qualidade do produto, durabilidade, funções, pensar ali no celular, bateria, como que você está entregando esse teu serviço ou esse teu produto. E qual é o seu público-alvo? Você já definiu o seu público-alvo? Se você não definiu, passou da hora, né? Vamos definir isso aí, porque é muito importante você ter um público-alvo. Chutar para todo lado é muito perigoso, porque quando você chuta para todo lado,
você não consegue desenvolver um plano de marketing. Você não consegue desenvolver um plano estratégico, um mercado estratégico. Você fica um pouco, né, avulso, porque é muito difícil você conseguir agradar a todos. Então é muito melhor você pegar um público que faça sentido para esse público, o teu produto, o teu serviço, e trabalhar em cima deles. Então, para a gente conseguir trazer, né, conceitos, construir uma empresa, eu trago a ideia de um pet shop, tá? Da gente abrir um pet shop e aí as características que eu trago para vocês. Por exemplo, né, vamos começar a definir esse negócio. Ele é um pet shop que tem serviço de banho e tosa, com leve trás, né, pega em casa e devolve em casa, e oferece serviço médico, por exemplo, com um veterinário, né, com parceria com o veterinário. Eu acredito nisso, é meu sonho. Quando a gente sonha com uma loja colorida como um pet shop, é muito mais fácil da gente fazer com que dê certo. Porque não tem nada mais, né, desculpa a palavra, mais broxante do que um empreendedor que não tem tesão pelo negócio dele. Tipo, o teu negócio é a tua vida, o teu negócio é a tua arte. É uma forma que você tem de se sustentar, de sobreviver, de levar para o mundo que você acredita, levar para o mundo aquilo que você quer. Então você tem que acordar pensando nesse negócio. Você tem que acordar querendo ser melhor ainda do que você foi ontem. Você tem que olhar para o teu negócio todos os dias e dizer, ó, tá ótimo aqui, mas eu preciso melhorar aqui. Aqui não tá tão bom, então vamos mexer. É isso, é você querer expandir cada vez mais. Claro que você aprende a ter limites, você aprende a olhar capital, porque é muito importante numa expansão olhar para o capital, né? Manter uma saúde financeira de um negócio, mas também você precisa sonhar grande. Eu tive exemplos de empreendedores na minha vida que, olha, eu admiro até hoje, sabe? Fez o possível e impossível para fazer dar certo aquilo que queria e conseguiu. Por isso que as pessoas conseguem. Quando elas arregaçam as mangas e dizem, olha, eu vou fazer, ponto. Não. Então, o que vai determinar o sucesso de um empreendimento é essa capacidade do gestor, que são vocês hoje, de associar uma boa ideia com uma oportunidade de mercado e transformar isso em um negócio de êxito, tá? Quem que é o cliente de um pet shop, por exemplo? São os tutores de pet? São os pets? Quem que são? Então, vamos lá. Quem compra o seu produto ou o seu serviço? É o cachorro e o gato? Não. São os tutores. Os olhos de quem vocês precisam agradar. A mente de quem vocês precisam convencer. Quem que vocês vão persuadir a comprar. Quem tem pet é mais fácil de imaginar, né? Quando você compra um brinquedo para o teu gato, teu cachorro, tua tartaruga, enfim, o que você tiver, ou um pote colorido, ou uma coleira, você compra conforme os teus gostos ou conforme você acha que o bichinho vai gostar? Tipo, eles não ligam para estampa, geralmente, né? Então você faz o quê? Você larga lá um monte de brinquedos na frente deles e escolhe um aí. Ou você olha assim, eu gostei tanto desse daqui, tão bonitinho. E lembra, sei lá, um desenho que eu gosto muito, que leva. Quem que você precisa agradar? É o tutor de pet. É ele que vai comprar o produto no pet shop. Quem influencia essa compra? Recomendações de amigos, de conhecidos, de redes sociais, vitrines, tanto online quanto físicas, e veterinários, que vão trabalhar em cima da parte lógica, da parte racional. Nessa fase da propaganda, né, do marketing ali, vocês vão utilizar o veterinário para trabalhar a parte racional da persuasão, né? A gente vai falar mais para frente, mas a gente tem dois soldadinhos na nossa mente: é o emocional e o racional. Quando a gente consegue distrair tanto o emocional quanto o racional, né, dar um alimento para cada um, e aí você tem um caminho livre para negociação. Por exemplo, para o emocional, a gente meu gato queria interagir com a gente. Para o emocional, a gente consegue trabalhar a parte da vitrine, né, do olhar e gostar e achar bonito. Para o racional, a parte do veterinário dizendo que é saudável e que faz bem.
Então, quando você conseguir distrair bem esses dois, daí você tem um livre acesso para negociação. Quem que está consumindo? Se o tutor compra, quem consome é o pet. O pet é que vai utilizar. Ele que vai brincar, ele que vai usar a coleira, enfim, né? O que for. Então, é importante a gente saber fazer essa diferenciação. Por isso que eu gosto de trazer esse exemplo do pet shop. Porque fica muito claro de perceber a diferença de quem compra para quem consome. Mesma coisa que a gente pensa as crianças, os bebês, né? Geralmente é o pai com a mãe que toma a decisão e gostei, e você vai usar o que eu gostei. Qual o benefício que o seu cliente efetivamente procura ao comprar ou usar o seu produto ou o seu serviço? Vocês viram que eu falei aqui, ó, efetivamente. Qual o benefício que o seu cliente procura efetivamente no seu produto ou seu serviço? Vamos imaginar de novo ali no pet shop, né? Quando ele procura um serviço de banho e tosa, com busca e leva, o que o meu cliente está querendo? Tempo e conforto. Por quê? Porque ele tem um tempo escasso. Ah, então eu sei que a hora que eu for fazer o meu marketing, a minha propaganda, eu não vou trabalhar em cima da ideia de busca e leva. Eu vou trabalhar em cima da ideia de tempo e conforto. Quando eu tenho banho e tosa, né? O que o meu cliente quer? Prática e profissionalismo. Por quê? Porque diminui a sujeira na casa com uma boa aparência. Sobre qual ideia que eu vou trabalhar minha propaganda? Sobre prática, sobre profissional. O que eu posso fazer também? Mostrar a solução ali da casa suja. O que acontece? Uma casa mais limpa, com menos pelo, que o bichinho está escovado, né? Acompanhamento médico veterinário. Qual que seria o motivo que ele procuraria você? Ou para evitar preocupações futuras ou para tratar um problema momentâneo. Você pode trabalhar em cima dessas ideias de diagnóstico precoce, de diagnóstico de emergência, poupar dinheiro fazendo um tratamento, né, antecipado, enfim. É dessa forma que eu gostaria que vocês conseguissem olhar para dentro dos negócios de vocês e enxergar os problemas que os clientes veem no dia a dia deles, a forma que eles enxergam para solucionar ou que você consegue levar para solucionar para eles. E aí, o que você estiver fornecendo para eles de benefício, vocês vão trabalhar para comunicar isso, tá? Vocês vão fazer essa comunicação desse benefício para que ele entenda, ó, isso aqui gera tempo e conforto para mim. Que é de forma que essa comunicação fique boa, para que ele consiga olhar e já entender que é aquilo ali, né, o tempo e conforto, por exemplo, que você está querendo passar na mensagem. E aí eu gostaria que alguém respondesse a pergunta que eu farei logo, tá? Alguém abrisse o áudio aí e respondesse. Não vou brigar com quem errar a resposta, tá? É difícil, não, é difícil acertar. Quem são e quais serão seus concorrentes? Tem que olhar no mercado os pontos de vendas que existem, tanto virtual quanto físico, tá? Do teu produto ou do teu serviço. Estar atento. Só que, quando você vai fazer isso, você precisa lembrar de uma coisa. Nem todo negócio é o que aparenta, como eu falei lá no caso da Red Bull. Red Bull diz que vende latinha de energético, mas o negócio estratégico da Red Bull é patrocinar o ser humano a fazer coisas impossíveis. A Harley Davidson não vende moto, a Harley Davidson vende estilo de vida. E aí, a BMW? Um negócio aparente da BMW são automóveis. Qual que é o negócio estratégico da BMW? Quem chuta? Não precisam ter medo, podem chutar. O que vocês acham que a BMW vende? Como assim vocês todos não têm uma BMW, né, gente? Que sonho, né? Não ter uma BMW na garagem. Vende emoção? Tá, vende emoção. Mais alguém tem algum palpite? Ostentação, poder aquisitivo? Tá. Mais palpites? Bom, falaram ostentação, poder aquisitivo. Desculpa, qual foi o outro que você falou? Que deu um branquinho aqui. Emoção. Emoção. Tá.
prazer em dirigir, vocês não estão errados. Quando a gente tem ostentação, a gente tem prazer em dirigir também, né? Emoção, prazer em dirigir, né? É um dos sentimentos que vem junto. Então, quando a pessoa compra uma BMW, o que ela está comprando é para ela ter prazer em dirigir. Ela quer ter prazer em dirigir. É isso que ela está adquirindo. Não é um carro, né? É muito simples. Eu poderia escolher qualquer carro, então, que fosse. Mas a BMW tem esse foco, prazer em dirigir. Até tem uma propaganda que eu acho muito legal. Essas empresas, assim, né? Elas têm bastante rivalidade entre elas. E aí tem ali a Audi, tem a Horse, difícil de falar. Tem BMW, tem Ferrari, tem todas essas marcas, né? E elas competem entre si com algumas coisas. E tem uma propaganda que eu achei muito legal, assim. É da Audi a propaganda, tá? E aí o cara chega em casa e ele tem 4 preguinhos na parede de pendurar a chave. E cada chave tem uma argola na ponta, né? Fica a chave pendurada e ela tem argola. E ele vai pendurando e vai falando. Velocidade. Aí pendura a chave de uma das concorrentes dele, mostrando assim, conforto, pendura lá, que seja um Rolls Royce. Pendura outro lá, sei lá, vai falando assim, fala 4 concorrentes e características fortes desse carro. Quando ele se afasta da imagem, aquelas 4 argolas, elas formam o símbolo da Audi. E aí ele fala, você tem tudo em um carro só. Você quer tudo em um carro só? Escolha um Audi. É muito legal. Essas concorrências que existem entre as empresas se torna saudável. Vocês já viram ali o Burger King? Né? É o Burger King que briga com o McDonald's. Briga entre aspas, né? Um fica cutucando o outro. Mas, de certa forma, isso é muito saudável. Porque gera marketing para as duas partes. Né? Que a gente brinca que não existe marketing negativo nesse ponto. Porque por mais que o Mac vá lá e faça uma propaganda zoando o BK, é benéfico para os dois, porque o nome dos dois sobe em alta, tá? Falei de forma saudável, né? Que essas brincadeiras que essas empresas fazem entre si. E aí, e vocês? Quem que são os concorrentes de vocês? Vocês já pararam para pensar? Para vocês decidir e perceber quem são os concorrentes, vocês precisam entender qual que é o negócio aparente de vocês e qual que é o negócio estratégico de vocês, tá? Definam, deixo aí como tema de casa para vocês. Definam qual que é o negócio aparente de vocês e qual que é o negócio estratégico de vocês. Não vou cobrar, não vou chegar dizendo assim, vale nota. Né? A gente não tem esse sistema de avaliação. Por quê? A gente entende que o maior interesse aqui é de vocês aprenderem para os negócios de vocês se desenvolverem, né? Mas eu digo assim, anota, porque tudo aquilo que você visualiza se torna mais fácil de gravar e mais fácil de enxergar. Depois, quando vocês chegarem ali na hora de desenvolver o plano de negócio de vocês, vai estar muito mais fácil, porque vocês já foram enxergando, vocês já foram tendo as ideias e colocando no papel. Eu falo que eu fico às vezes puta da cara comigo, porque eu tenho umas ideias assim brilhantes e na hora eu não anoto. E aí depois eu quero lembrar e eu nunca mais lembro daquela ideia. Tipo, foi um flash que passou na minha cabeça naquela hora. Eu fico lazarenta, né? Podia ter anotado para desenvolver um projeto em cima disso. Por isso que eu digo, anotem, é muito importante. A gente tem um cérebro maravilhoso, cheio de diversas capacidades, mas ele também tem muita coisa do dia a dia para se preocupar. Então, anotem para vocês visualizarem depois. Identificando o seu mercado. O mercado está em expansão, que você está entrando ou que você já está participando agora. Esse mercado está em expansão, está em retração, está estável, ou ele depende de outros mercados que oscilam muito, né? De economias que oscilam muito. Que mercado é esse que você está agora? Para fazer essa identificação de mercado, vocês precisam seguir algumas pesquisas, né? Vocês vão atrás de revista, de internet, de associações, de fazer contatos com pessoas da área que te interessa, da área que você trabalha, para conhecer esse ramo, né? Conhecer essa atividade. Você precisa entender onde que você está se enfiando, onde é que você está enfiado, para que você consiga tomar atitudes mais coerentes. Quais as principais empresas do mercado hoje, na tua área, no teu negócio?
Lembra lá o que eu falei? Que nem todo negócio é o que parece. Então, é possível que uma Caloi, que é uma marca lá de bicicleta, né? Acho que é a marca de bicicleta, seja concorrente da Harley Davidson. É possível, sim. Ah, mas uma vende bicicleta, a outra vende motocicleta. As duas vendem estilos de vida, as duas vendem hobbies. É possível uma bola de futebol lá ser concorrente de um controle de videogame? É possível, sim. Os dois vendem entretenimento. Um foca no saudável, né, no físico saudável, digamos assim. Pode trabalhar em cima dessa ideia. O outro pode focar em cima da ideia de desenvolvimento motor. Motor não, né? Motor é o do físico. Desenvolvimento mental, né? Então, podem ser, sim, concorrentes, dependendo do ponto que a gente fizer essa avaliação. Então, olhem quem são os seus concorrentes de verdade, como é que é o teu mercado, como que ele funciona. Analisa nos teus concorrentes os pontos fortes e fracos dele. Nessa hora, eu digo para vocês fazer o seguinte: pega um caderno, cada página que vocês encontrarem um concorrente, vocês escrevem no topo da página ali. Sei lá, estou olhando no meu notebook aqui, Asus. Eu escrevo lá, Asus, se for assim, o meu, né, concorrente. E aí eu ponho todos os pontos fortes em lista de um lado, todos os pontos fracos em lista do outro. Vou fazer isso com todos os meus concorrentes que eu for identificando que foram os mais importantes de mercado, os meus concorrentes mais fortes. Depois que eu fizer isso, eu consigo comparar esses pontos fortes e fracos deles com os pontos fortes e fracos que eu for fazer do meu negócio. E ver aonde que eu posso me destacar, o que que eles têm de fraco que eu posso mexer para tornar forte dentro do meu negócio e que vai chamar atenção, tá? Muito importante essa parte de pesquisa também é fazer contato com pessoas do ramo, seja lá com feiras que tem, né, que apresentam, por exemplo, quem tem aqui em Guarapuava, ali na Unicentro, tem uma feirinha, que é acho que a Feira do Agricultor, que fala da agroecologia, alguma coisa assim. E aí o pessoal vende crepe, vende artesanato, vende tudo que vocês imaginar, tá? Vende alface, vende repolho, vende tudo ali. E aí, faça contato com essas feiras também, se você consegue levar o teu negócio para lá, saber como é que funciona. Faça contato com associações, faça contato com feiras maiores também, para entender como é que você pode expor o teu negócio lá, por um standard. Ai, gente, eu sou ruim com algumas palavras. Mas pôr lá a tua barraquinha, né, falando a nossa língua, pôr lá a tua barraquinha e converse com fornecedores e consumidores. Fornecedores e consumidores são duas fontes de informação muito ricas de conhecimento. Eles vão poder te ajudar bastante, tá? Fazendo essa pesquisa, você vai analisar ela e elaborar conforme as suas conclusões, a sua visão de mercado. Aproveita os professores mentores aí para fazer isso junto, eles podem dar uma visão, além de trabalhar junto com a tua visão, trabalhar também com o olhar de quem está de fora. Às vezes é bom. Via de regra, né? As empresas que surgem no início de um mercado que está em expansão, né? Elas vão se sair melhor do que as empresas que entram depois. Então, quem entra no mercado que está começando a crescer agora, que entrou lá no marketing digital 1 ano, 2 anos, 3 anos antes da pandemia, e estava aí quando o mercado ainda era pequeno, estava começando a surgir, se deu muito bem na hora que estourou a pandemia, que virou tudo digital. Porque daí foi o momento que foi a hora das estrelinhas lá que estavam já no mercado brilharem. E quem conseguiu ainda pegar essa onda no começo, conseguiu se desenvolver bem também. Então, a gente tem um exemplo aí bem recente para vivenciar dessa expansão, de como que funciona. Então, sempre esteja atento a essas expansões para ver qual mercado que seria interessante você entrar. E ficar atento se o mercado está retraindo também. Mercados em retração têm tendência, né, a cada vez ir sumindo. Pensa lá o que aconteceu com as máquina de escrever. Quem tem máquina de escrever hoje, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente usa notebook. Quem vendia máquina de escrever não se atentou a essas mudanças tecnológicas, essas inovações, caiu no desuso. Então, cuidado. Identificando seus públicos.
A nossa aula vai até às 9, tá? Às vezes termina um pouquinho antes, às vezes termina um pouquinho depois, depende. Mas a princípio é para ser até às 9. Identificando seus públicos. Quais as nossas fontes de relacionamento? Os nossos fornecedores, e aí o fornecedor não é só o cara que entrega o nosso produto final, tá? O fornecedor é aquele cara que fornece além da nossa matéria-prima. Pode ser o cara que vem e cuida da jardinagem, a empresa que fornece luz, que fornece internet. Todos esses são nossos fornecedores. A gente tem que ter um relacionamento bom com eles. Uma das coisas que eu sempre digo, né, quando a gente vai contratar um serviço para ser nosso fornecedor, né, presta atenção no suporte deles, o atendimento, o suporte que eles dão depois que você realizou a compra. Porque se você compra de um fornecedor que te prometeu entregar a sua matéria-prima, vamos supor que você é uma empresa que faz uma fábrica de móveis, tá? E aí você prometeu para o teu cliente que você entregaria uma mesa para ele em 6 meses. Tô jogando os prazos loucos. Entregaria em 6 meses para ele, uma mesa de madeira e tal. E aí o teu fornecedor da madeira que ele escolheu lá, que fosse P, prometeu que ia conseguir entregar em 2 meses para você. E aí você calculou mais 4 meses para produzir, beleza, dá para entregar. E aí o teu fornecedor não cumpriu o prazo. E não te deu resposta de porquê. E você correndo atrás desesperado, e ele não conseguindo contato com ele não te dando retorno, não te dando uma satisfação, uma justificativa boa. Então, cuidado, isso vai te queimar com o teu cliente também. Toda a cadeia que acontece, né, desde lá do fornecedor, passando por você, seguindo em frente, é muito importante. Então, também presta atenção quem são os fornecedores dos teus fornecedores, o melhor que você puder conseguir. Até existe formas da gente fazer a classificação dos nossos fornecedores. Avaliar quais são os fornecedores que eu posso confiar melhor, né, de olhos fechados, quais são aqueles que eu posso explorar para ver se funciona comigo um negócio novo, né? Então, essa parte é interessante e a gente vai qualificando os nossos fornecedores cada vez mais. Lá no livro de vocês tem um capítulo sobre qualificação de fornecedores. Aconselho vocês a lerem, tá? É bem interessante. Colaboradores e parceiros, né? Às vezes nem todos os nossos funcionários, digamos assim, eu não gosto dessa palavra, mas às vezes é importante deixar claro, porque a gente chama de colaborador. Às vezes os nossos funcionários não são só pessoas que estão na nossa folha de pagamento. Existem empresas que têm a contratação de MEI, né? E aí ele tem um tempo dedicado só para aquela empresa. Eu sou MEI e eu só presto serviço para aquela empresa. Então, presta atenção também nessas fontes de relacionamento, manter um bom relacionamento com eles. Clientes e acionistas são os dois mais fáceis da gente identificar. Acionista é o cara, né, que tem ações ali na tua empresa, tem partes da tua empresa. E os clientes são aqueles caras que vão comprar da gente, que a gente já entendeu como que faz a identificação deles lá atrás. E a hora que ele realiza a compra, ele é cliente, né? A comunidade onde você está inserido, né? Onde é que o teu empreendimento está inserido. E aí a gente tem que prestar atenção nos órgãos responsáveis pela sua atividade empreendedora. Se eu trabalho com suco de uva, quais são, né, as comunidades, os grupos, as cooperativas aí que atuam nessa área? Quais são as associações que atuam nessa área? Se eu trabalho, sei lá, com metalúrgica, quais são os sindicatos que tem nessa área? Quem são os órgãos que trabalham diretamente conectados com o que eu trabalho? Pessoal do comércio também, quem que controla, qual que é o órgão que regula? Preciso também ter um contato e manter um bom relacionamento com eles. Gente, empreendimento é relacionamento. É simplesmente relacionamento. Vocês têm que ser fera em relacionamento. Vocês têm que ser bons com pessoas. Ai, meu Deus, mas eu não sou bom o suficiente. Então, vai trabalhar em cima disso. Você vai se tornar bom fazendo. Tem coisas que a gente precisa fazer para aprender. Eu sempre gosto de falar, né, que não existe hora certa da gente começar a empreender. Ah, mas que idade é melhor? Com que formação é melhor? Não tem. Não existe regra para empreendedorismo nesse ponto.
A regra é começar e aprender com seus erros e planejar. Planejamento e controle. Planejamento e controle vão te levar ao sucesso. Você planeja, controla, entende seus erros, arruma o erro, planeja, controla, entende seus erros e vai seguindo esse processo até que você entende o que é empreender, até que você aprende a vender. Primeiro passo, vai lá, vende o teu negócio. Vocês já pararam para pensar o quão difícil que é você vender o teu empreendimento para o sócio? Quando você está abrindo uma sociedade, é muito mais difícil você vender a ideia de alguém ser teu sócio do que você vender o teu produto para um cliente final. Quando você está vendendo a tua ideia para o teu sócio, você está querendo que ele te dê o tempo dele para aquele empreendimento. Que ele te dê o dinheiro dele com a possibilidade de dar certo ou de dar errado. Então, que a gente fala, né, os pitch de negócio. Desenvolver um bom pitch de negócio, ter essa lábia para chegar e convencer as pessoas a fazerem aquilo que você acredita que é bom para você e para elas também. Então, muito sobre relacionamento. Tranquilo até aqui? Acho que sim, né? O pessoal tá quietinho aí. Dúvidas vocês podem perguntar, tá? Quais as mudanças que aconteceram nos últimos anos com as pessoas e com as relações entre as pessoas? Vocês já pararam para pensar nessa frase e o peso que essa mudança trouxe no nosso mundo hoje? O relógio ponto está sendo substituído pelo compromisso com produtividade e metas. Por que está acontecendo isso? Por que o mundo está mudando tanto ao ponto de que antes os nossos pais e avós trabalhavam por 40 anos, 50 anos dentro da mesma empresa e se formavam, se aposentavam dentro dessa empresa. E hoje nós pipocamos de uma empresa para outra, mudamos de um serviço para o outro. Por que essas coisas acontecem hoje? E aí, tudo que eu vou falar para vocês aqui, vocês precisam relacionar. Até, inclusive, essa semana, eu vi que estavam fazendo um estudo, alguns psicólogos, dizendo que a adolescência está se estendendo até os 25 anos. E aí, de parte, eu consigo, do meu ponto de vista daí, né? Porque isso é um estudo que está recente, ainda o pessoal está desenvolvendo, está começando a jogar ideia. Mas, do meu ponto de vista, não é de todo mentira. Eu acho que sim, tem uma boa parcela da sociedade que está vivendo a adolescência aí até os 25 anos, e a gente mesmo tem características de adolescente até os 25 anos que as gerações anteriores não tinham, porque elas assumiam outras responsabilidades que faziam a cabeça delas amadurecer de forma diferente. Não que a gente não seja maduro, né? Gente, eu tenho 23 anos, então se eu tô descendo pau em alguém, eu tô falando de mim mesma. A gente tem responsabilidades profissionais bem desenvolvidas, geralmente, né, bem avançadas. A gente com 20 anos, aí, com 22 já está no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo tem gente com 30 que está entrando para o mercado de trabalho. Tem gente que casou já, tem gente que não está nem querendo saber de casar. Então é muito difícil a gente definir esse período aí de adolescência e adulto, só que algumas coisas se misturam, né? Então vamos ver o que aconteceu com família, com economia e com tecnologia. Por que a gente tem que ver isso? Né? Voltando a repetir, sendo chata aqui falando de novo. Pessoas. Se a gente não entende as pessoas, a gente não consegue negociar com elas. A gente não consegue vender para elas. O que aconteceu com a família, né? Idade preferencial para se casar. Isso tem uma influência muito grande na opinião das pessoas, no tipo de coisas que elas querem consumir, como elas querem consumir e como elas querem enxergar as coisas que elas vão consumir. Então, antes, com 23 anos, solteira, sem filhos, eu seria uma tremenda tiazona já.
Mas hoje eu tô de boa, porque eu sei que já não tenho mais esse problema. Mas antes, a idade preferencial para se casar ali de uma moça era depois dos 15 anos já poderia casar. E a ideia era ter filhos, depois de 2 anos de casado, já ter filhos. E era essa ideia de família, né? Aquela coisa assim, casal com filhos, homem trabalha fora, a mulher cuida da casa. E isso tem mudado muito, porque nós mulheres dissemos, né? Vamos fazer de tudo um pouco e a gente vai para a rua. Então a gente vai trabalhar fora e vai ter os filhos e vai fazer tudo. Foi, de certa forma, corajoso da nossa parte, mas burro também, quando a gente disse que ia fazer tudo, né? Aí a gente se sobrecarregou. Mas hoje a gente já tem aí homens sendo criados por mulheres com as nossas cabeças, já mais século XXI, e já estão nos ajudando e muito, muito mesmo. Mas tudo isso teve um processo longo e influencia muito nas tomadas de decisão das pessoas, tá? Então, por isso que se fala nessa prolongamento de adolescência. O estilo de casamento mudou, agora a gente não tem mais só aquele casal hétero, a gente tem diversos casais, casal gay, casal hétero com filhos, casal hétero sem filhos, casal hétero com um gato, casal gay com um gato, casal gay que adotou um filho, enfim. E isso é família hoje. Todos os tipos de família são famílias hoje. Todas as junções dentro de um lar que a gente possa considerar vínculo próximo são famílias, tá? Estilo de casamento, ter filhos ou não ter filhos. Hoje é muito comum que a gente tenha filho aí perto, depois dos 30. Nossa região aqui é pouco ainda mais. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem que pensar, ó, da forma que eu venderia o meu produto em Guarapuava e a forma que eu venderia o meu produto em Curitiba são diferentes. A forma que eu venderia o meu produto para universitários de Guarapuava e universitários de Irati ou de Rebouças já é diferente também, porque já tem mentalidades diferentes. E eu vi isso muito nítido quando eu vim de Irati para Guarapuava. São povos, né, tipo, comportamentos completamente diferentes dos jovens universitários que estão em Irati e os que estão em Guarapuava. E apesar de que as duas realidades que eu vivi são da Unicentro. Então, é pertinho, 1 hora, e tem uma completa diferença entre eles. Então, prestem atenção onde é que vocês estão inseridos e como são as pessoas da região que vocês estão. Outro problema, né? Temos duplas, triplas jornadas, por isso que a gente está deixando de lado a questão de família. Muitas vezes a gente vive sozinho, entre aspas, né? A gente tem muito amigo, muito parceiro de gole, muito parceiro de vida, de academia, de sair e tudo. Mas a gente deixa para casar mais para frente porque a gente está com uma dupla, tripla jornada que sobrecarrega a gente. Então, às vezes, a gente só quer que quando chegue 11 horas da noite, a gente toma um banho, janta e deita, porque no outro dia, 5h30 da manhã, tá levantando e vai trabalhar o dia inteiro até as 11 da noite de novo. Então, como que uma pessoa assim consegue manter um relacionamento? Possível, possível, mas hoje os jovens já não têm mais essa preferência. A prioridade está sendo pessoal, né? Única, própria, amor próprio comigo mesmo, do que amor próprio com os demais, tá? Isso é uma realidade, a gente tem que falar, mas que seja doloroso de ouvir, é o que tem acontecido hoje. E o modelo de família do século XXI, que é isso aí que a gente tem, né? De tudo um pouco, de todo tipo um pouco. E a gente precisa entender isso. E olhar para o nosso produto, para o nosso serviço e dizer quem compraria? Qual tipo de família consumiria o que eu tenho para vender? Né? Quanto à economia, tudo isso tem influência junto, né? Antes a gente não, né? As nossas gerações anteriores compravam em armazéns de secos e molhados, iam lá com seu potinho. Hoje eu me senti, deixa eu contar a experiência para vocês. Hoje eu me senti muito 40 anos atrás, porque eu fui lá na empresa, a gente tinha, cada setor era comprado um saco de açúcar, né? E aí acabou o nosso açúcar, não foi reposto, e eu tive que pegar um pote e encher o pote lá, dividindo com todo mundo, pegar minha porcentagem. E aí, no nosso almoxarifado. E aí eu me senti muito naquela época de armazém seco molhado, que você pega o pote, vai lá e pesa aquela quantidade, né? É muito engraçado. Mas a gente está acostumado a comprar em hipermercados.
Por que hipermercados? Porque o tempo que eu vou ficar lá pesando o arroz, o feijão, pesando o macarrão, e até a gurizada nem compra muito essas coisas, né? Vai lá direto no congelado, que é muito mais fácil jogar dentro do micro-ondas e descongelar. E a gente sabe que isso é muito importante pra gente, porque às vezes a gente não tem tempo para ficar cozinhando. Realmente, às vezes, não existe tempo de cozinhar. Antes, os nossos pais e avós tinham tempo. Alguém sempre estava na casa para fazer a comida, a família era maior, então sempre tinha alguém por casa para organizar. Hoje, já não. Temos mais, né? A gente geralmente já mora sozinho porque a gente não construiu família jovem. Então, a gente precisa de um super hipermercado com todas as opções que a gente precisa lá dentro, prático e rápido para pegar e sair correndo. Outro assunto, a gente deixou o domingo, né, de lado de ser dia da família, cada vez tem ficado mais de lado, e passou a ser o dia de compras. Eu sei porque eu faço isso aqui. Hoje eu moro, por exemplo, com a minha irmã, só nós duas no Paraná, só que a gente usa o domingo como dia de compras. É o dia que a gente vai no supermercado, quando a gente não vai no supermercado de noite, depois das 9, 10 horas da noite. Mas fazer o quê, né? Conforme conseguiu encaixar na rotina. E eu entendo que muitas das pessoas só conseguem encaixar na rotina no domingo. E aí, como nós não temos mais grandes famílias para passar junto no domingo, a gente acha outras atividades. Isso fez com que a gente parasse de gastar só o necessário. E a gente começou a consumir coisas que a gente nem precisa para suprir buracos que antes não existiam. Porque, querendo ou não, eram supridos com afeto. Não que a gente seja desafetuoso hoje, né? Inventando uma palavra aqui. Mas a gente teve escolhas que nos levaram a ter rotinas mais corridas. E também tá tudo certo sobre isso, né? Emprego não tem a mesma estabilidade que tinha no passado, porque a concorrência é muito grande, então você pode ser mandado embora, você pode trocar de emprego muito rápido. Empregos remotos, a gente viu surgir aí na pandemia. Essa imagem ali super me descreve agora, porque eu tô aqui, ó, bonitinha da cintura para cima. Mas, gente, vocês não imaginam. Eu tô com um short de academia, com uma meia de academia e com tênis de academia. Isso tá prejudicando o meu desempenho aqui com vocês? Não, a gente sabe hoje que isso não prejudica. O conforto aqui de estar com vocês não prejudica. Ah, professora, então por que você não tá com a parte de cima da roupa de academia também? Por outro motivo, que eu trabalho com vocês lá nas aulas de marketing e vendas. A imagem importa muito. A imagem passa autoridade. A imagem é a primeira que fica. Quando você olha para alguém, assim, é aquilo que você grava sobre aquela pessoa. Eu gosto de falar, né, quando se trata ali da parte que, como eu falei, eu faço gestão de agronegócios. É muito mais fácil uma pessoa, né, vestida com uma calça jeans, com uma botina, com uma camisa com fivela, vender para um produtor o fertilizante que ela quiser lá, do que alguém que chega de tênis, de t-shirt, né, ou de moletomzinho e com trancinha, etc., no cabelo, ou toda maquiada, que não vai passar a mesma segurança para o produtor. Entende? A gente, nesse ponto, assim, eu falo lá na frente sobre a criação do rapport, que é quando você tenta se parecer com o outro para convencer o outro de que você é mais confiável para ele, tá? Por isso que eu estou aqui hoje com esta blusa de linha, né? Quase um tricô, que vai transparecer responsabilidade para vocês, né? Traz um pouco de segurança de dizendo, não é uma louca que tá dando aula aqui para mim. Beleza? Imagina se eu tivesse com a minha camiseta do Batman que eu fui na academia mais cedo. Não dá, né? Então, é importante a gente entender esses pontos que algumas coisas não prejudicam, outras prejudicam. E empregos remotos tem sido uma opção muito forte hoje e ganham o coração aí tanto dos empregados quanto dos empregadores. Questão de tecnologia. Quem nunca viu um caixa desse ainda? Quem nunca viu vai ver logo. Porque eles estão invadindo os supermercados. E, do meu ponto de vista, é muito bom. Quem está com pressa ali e não quer enfrentar uma fila, passa no caixa sozinho, né? Não tem mistério. Você passa o código de barra e ele vai lendo, você vai jogando na balança.
e ele identifica o produto. Depois você paga sozinho, põe as compras ali e tchau e benção, né? Diferente de pegar uma fila lá no caixa com o atendente. Só que a gente vê gerações e gerações diferentes, dando prioridades diferentes. O meu pai jamais passaria num autocaixa. Eu dou sempre a preferência pelo autocaixa. Então, e ó, uma geração para outra, né? Bem pertinho. Os meios de comunicação mudaram. Antes a gente tinha que pegar um orelhão e ligar, né? Quando tinha orelhão e tal. Hoje, pelo meu Samsung, eu consigo ligar por chamada de vídeo e conversar com os meus pais, conversar com a minha avó, conversar com os meus primos, com qualquer pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, ver o rosto deles ao vivo, saber se eles estão bem ou não. Informação a todo momento, a gente está o tempo inteiro recebendo informação, Instagram, TikTok, Facebook, UOL, tudo que imaginar aí, página, a gente assina o jornal no celular e recebe as mensagens, recebe as notícias. Internet, softwares, isso tudo tem uma influência tecnológica muito grande na gente. Inclusive, eu estava conversando com a minha mãe, que ela é professora, ela é pedagoga, e ela estava falando que as crianças hoje, elas sabem fazer qualquer coisa no celular, mas não sabem amarrar um tênis. Que as crianças antes, quando eu era criança, era 2 dentro da sala de aula usando óculos. Hoje já tem 50% de uma sala de aula usando óculos. Então, tudo tem ponto positivo e ponto negativo, né? Vamos ver o que vai acontecer com o ser humano ao longo dos anos. Será que o nosso cérebro e nossos olhos vão se adaptar às telas? Vão ficar mais resistentes? Será que a gente vai ficar cada vez mais cegueta? O que vai acontecer? Relacionamentos por afinidade, não por localização, né? Devido aos nossos aparelhos, celulares e internet. E extinção de empregos e surgimento de novos. Os autocaixas podem acabar extinguindo boa parte dos empregos das pessoas, mas surgem novos empregos. Quando você instala um autocaixa, você precisa de alguém que faça a manutenção dele, né? Que era um serviço que antes não tinha. Alguém especializado nessa área. Então, não dá para dizer que a tecnologia é bandida, que está acabando com os empregos. Não é. A gente tem que buscar se atualizar e tornar-se competitivo, né? Tudo isso a gente usa nos nossos negócios todos os dias, né? Todas essas informações. E a gente tem que aprender, como empreendedor, a abrir a nossa cabeça e ver que o mundo, a gente não pode esperar que o mundo seja o mesmo que foi há 5 anos atrás. A gente não pode esperar que o mundo seja o antes da pandemia. A gente está vivendo pós-pandemia, onde tudo mudou, onde as crianças que estão indo fazer o Enem têm uma cabeça completamente diferente das crianças que fizeram o Enem 2 anos antes delas. Então, a gurizada que vai entrar aí para o nosso mercado de trabalho, que vai ser a nossa mão de obra, vai ser difícil de lidar, porque eles sabem quando um ambiente não é legal para eles e eles não têm o mesmo medo que os nossos avós tinham, que baixavam a cabeça para o chefe, era isso. Eles vão bater de frente e, ao mesmo tempo que vão ser pessoas que vão bater de frente com a gente, vão ser pessoas que vão ser mais criativas. Vão ser pessoas que, se você souber investir nelas, você vai ter ótimos colaboradores, né? Pessoas bem motivadas, desde que você saiba motivá-los. E motivação não é só sobre dinheiro, mas eu não vou me estender nesse assunto, porque ele está lá na aula de endomarketing com a professora Dora, que vocês vão assistir essa semana que vem, algum dia, tá? Como que a gente adequa, né, o nosso empreendimento a esse cenário de mudanças? Identifique os seus maiores talentos e habilidades, tá? Entenda que cada pessoa percebe a realidade de uma forma diferente, enxergue além dessas aparências e lembre-se que você está sendo percebido o tempo inteiro. Você é o rosto do teu negócio. Então, você está sendo notado o tempo inteiro. As tuas atitudes, as tuas falas, o teu comportamento, a forma que você se expressa, a forma que você se mexe, aonde que você vai no supermercado, quando você vai fazer compra, quando você vai no cabeleireiro, quando você está na rua, na fila do banco, você é percebido o tempo inteiro, porque as pessoas olham e vão dizer: ah, essa daí é a dona da loja tal. Às vezes nem sabe teu nome. Ah, esse é o dono daquele negócio lá. Nem sabe teu nome, mas conhece o empreendimento. A tua imagem transparece muito para o teu empreendimento. Então, cuidado, 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 cuidado. E aí,
para a gente fechar com uma discussãozinha que eu gosto de trazer para ver se vocês estão abrindo a cabeça de vocês, se está dando certo, se não está dando certo, é um pense rápido. Que aqui eu quero ver a criatividade de vocês, tá? São 3 perguntas, e aí eu gostaria que vocês me dessem as ideias que vocês tiveram sobre isso, mas assim, pense rápido mesmo, não precisa ficar elaborando nada muito extensivo. Pode ser uma resposta bem curta do que você faria. 3 modelos. Se você fosse abrir um disque pizza, como poderia se diferenciar? 2. Se você fosse abrir uma panificadora, o que poderia agregar para se diferenciar? E 3. Como sua oficina mecânica pode se diferenciar das demais? Imagina aí que vocês têm um desses 3 negócios, pelo menos, e me contem o que vocês fariam para conseguir atingir essas metas, esses objetivos aí. Pode me mandar no chat, pode abrir o áudio, como fica melhor. Eu vou deixar aberto ali na imagem para vocês conseguirem ficar lendo, tá? A gente tem aqui, contando comigo e com o suporte, Cauí, fica à vontade para participar também, tá? Não sou ranzinza, não. Pode participar. O Matheus sabia. O Matheus xereta em toda a minha aula, eu adorava isso. E aí, fica à vontade também para participar. E aí, gente, nós estamos aqui em quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 alunos aqui na sala. E aí eu gostaria que vocês participassem. Dá para ter bastante ideia. Alguém puxa a frente aí. Júlia, dá licença, posso falar? À vontade, pode falar. Falando, usando a primeira ideia ali, que é sobre o Disque Pizza. Puxa vida, como fazer diferença, né, num negócio desse? Eu tive uma pizzaria um tempo atrás, eu acho que o Disque Pizza, ele é interessante, porém, tem que ter toda uma equipe, sabe? Tipo, é um negócio que depende de uma união muito grande entre toda a cadeia, entre todo. Se uma pessoa estiver desalinhada, já não funciona. Se o atendimento está desalinhado com a parte que faz a pizza lá atrás, com a parte que faz a entrega, eu acho que o meu diferencial seria esse alinhamento, que ele tem que estar muito bem feito. Seria o foco na equipe, fazer alinhamento de equipe. Isso. É cuidado todo, sabe? Não focar só, tipo, nossa, o preço. Ah, nossa, minha entrega tem 10 entregador. Ah, não, sabe, tipo assim, o foco tá em alinhar realmente a equipe para que todo mundo trabalhe e desempenhe da melhor maneira possível a sua função. Se não tiver colaboração, não funciona. Beleza. Qual que é o teu nome que eu não consegui ver por aqui? Liane, Liane? Obrigada, Liane. Mais alguém? Alguma ideia? Depois eu vou trazer as minhas ideias aqui. Vamos lá, gente? Vocês estão com vergonha? Ou eu falhei com você? Leandra, Márcio. Ah, tudo bem, Viviane. Tranquilo. Quiser digitar a tua ideia também, fica à vontade. Patrícia, Rayane, Saulo.
Outra coisa que eu faço, Júlia, também aqui, sabe, que eu procuro fazer bastante são parcerias, sabe? Tipo, eu não vendo só o meu produto. Ou, por exemplo, eu vendo meu produto, mas além de eu ter meus fornecedores, eu tenho amigas que têm o mesmo ramo de negócio que eu e que a gente faz uma troca, não uma troca, mas eu pago pelo produto delas para mim ter o produto de imediato, sabe? Para não Sim, deixar o entendo. cliente esperando. O mesmo cliente que compra comigo pode ir até a loja dela e comprar dela, mas eu prefiro eu mesma, né, entrar em contato com ela, compro dela e entrego para o meu cliente. Então, tipo, eu fidelizo aquele cliente e eu não deixo ele ir buscar Sim. uma nova opção. Eu acho que isso ajuda, eu acho que talvez essa parceria não só com, até também para você comprar, né? Porque, na verdade, você pensar um negócio, não sei se isso se encaixa na aula de hoje exatamente, mas você pensar um negócio pensando assim, tipo, que você é autossuficiente, nem sempre é tão legal assim. Eu acho que quando você, se todo mundo soubesse que se 3, 4 pessoas compram juntas, o preço vai ficar menor, vai ficar melhor. E usar essa concorrência como aliada é tão melhor, sabe? Tipo, Uhum. hoje na primeira aula eu falei que eu comprei baseada no que o meu sistema me deu de informação, de dados do ano anterior. E melhorou muito a minha compra. Mas outra coisa também bem importante foi que, tipo assim, a minha concorrente, né, ela não tinha mercadoria para vender mais, porque não conseguiu comprar. Mas como eu comprei em outra cidade mais longe de fora, eu tinha mercadoria e sobrando. Então, tipo, para mim não ficar com aquela mercadoria, né, tipo, poderia eu mesma vender, mas eu peguei, fiz uma parceria com ela, repassei meus produtos para ela, um valor, né, não tão alto, mas repassei e ganhando uma parte, né, dessa comissão. Uhum. E ela ganhando a outra parte. Então, tipo, ela não perdeu os clientes dela e eu consegui fazer mais essa parceria, mais essa ponte para o meu negócio, sabe? Tipo, eu acho que agregando relacionado à panificadora, eu acho que essa função de parceiros, assim, também, de relacionado a fornecedor, relacionado a vender o produto de uma terceira pessoa, que às vezes pode ser até teu concorrente, mas se você consegue colocar a mercadoria dele dentro do teu ambiente e ganhar com isso, maravilha. Sim. Não, você deu um ótimo exemplo. Perfeito. Eu vivi duas experiências bem parecidas com isso. Eu trabalhei, enquanto eu estava em Irati fazendo faculdade, eu trabalhei dentro de um salão. E aí elas têm bastante parceria lá em Irati, assim. Acabava um produto, por exemplo, lá, a gente trabalhava com trans. Acabava um uso obrigatório, não tinha porque o fornecedor não entregou ainda. Ligava lá, né? Eu não fazia a parte de secretária. Eu ligava lá na outra amiga dela, lá que também tinha salão, e perguntava: ó, você tem o produto aí? Tá por quanto? Você me vende por quanto? Ah, beleza. Eu ia lá, buscava. Ou às vezes elas nem faziam a venda, né? Faziam a troca. Então, tipo, pego lá, uso obrigatório. Quando o fornecedor entregar aqui, eu já te entrego de volta, já reponho. E isso elas faziam de troca e se ajudavam bastante para não perder clientes. Que, né, no caso ali, por exemplo, de um salão de beleza, não é o produto que é exatamente o Não. tchan do negócio, né? É a pessoa, é o atendimento. Na verdade, a maior parte dos negócios é o atendimento mesmo. Mas ali que nem ela, que era o foco da prestação de serviço, esse a mais dessa parceria fez muito bem. Fazia muito bem. Até porque se o teu cliente for até o teu concorrente, você corre o risco dele não voltar. Isso, também. Daí tem uma experiência também que eu vi que foi parecida, mas daí ele chamou o concorrente dele para me atender. Foi num domingo à tarde, o meu carro ficou sem bateria e eu rodando Guarapuava, não achava ninguém que vendesse bateria, né? Fui parar lá na frente da van, numa loja de baterias, e eles não tinham a bateria que eu precisava. Eles estavam trabalhando, mas eles não tinham a bateria que eu precisava. Aí eles ligaram para um rapaz que ele também vende baterias.
o rapaz foi ali, fez a troca e vendeu para mim diretamente. E os rapazes ali do negócio, inclusive, foi trocado no pátio deles. O outro foi lá e trocou. Os rapazes ficaram o tempo inteiro na volta, assim, vendo se estava dando tudo certo. Precisando, estamos aqui, a gente tem tal serviço também, oferecendo e mostrando com o que eles trabalhavam. Eu achei muito bacana, porque deu para ver que eles tinham parceria. Eles têm a concorrência, claro, mas de forma saudável, sem ali tentar passar a perna no outro de forma nenhuma. Eles são amigos que trabalham no mesmo ramo, e um ajuda o outro. Achei bem, bem interessante. É muito importante isso, sabe? A gente sozinho, a gente não vai tão longe. Aqui na minha cidade, as duas vendedoras mais fortes, assim, a gente é super amiga, uma ajuda a outra, então é muito bom, sabe? Para mim é uma experiência muito boa mesmo. Que bom. Não, ótimo. Você já trabalha com essa ideia de parcerias. Vou ler aqui dos nossos colegas as ideias que eles trouxeram. A Viviane trouxe o seguinte: a minha ideia é uma cafeteria diferenciada num público-alvo. Está muito forte no mercado isso agora. A Starbucks está abrindo franquias em algumas capitais do Brasil e nos mercados tem café Starbucks para vender. Que isso há 5 anos atrás não tinha, não aqui em Francisco Beltrão. O café de pacote da Starbucks hoje, dá para achar em qualquer supermercado e não é superfaturado, perto de cafés nacionais que são ótimos. Meu foco, ambiente, Meu foco, ambiente e produto diferenciado que eu analiso isso quando procuro um estabelecimento. Conforto. Produtos diferentes, né, que até então não tinham aqui no Brasil. Ou, por exemplo, quando a gente fala de um produto diferente, por que não pensar nessa linha aí zero glúten, zero lactose? A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que tem alergia a glúten, tem alergia a lactose, tem alergia a um monte de coisa. A alimentação dela é toda restrita. E aí é muito difícil para essas pessoas conseguirem encontrar uma panificadora, uma confeitaria, uma pizzaria que vá ter essa especialização de cozinha nisso. Porque a gente sabe que nem a mesma faca, nem a mesma panela pode ser usada. Então, de repente, essa ideia de diferenciar e trazer um produto diferente que até então o mercado não tem, também é uma forma interessante. E o conforto, como você falou. Prestação de serviço tem que ter muito conforto. E não só prestação de serviço. O comércio também. Quando a gente entra num ambiente que a gente acha cheiroso, que a gente acha ele visualmente bonito, que agrada, um ambiente que abraça a gente já tem uma tendência muito maior a consumir ali do que um ambiente que está tudo entulhado, digamos assim, né? Tudo bagunçado, esquisito. É só a gente olhar na casa da gente. Gente, a minha casa está em reforma. Tá um caos. Estou há mais de uma semana vivendo nessa bagunça que a gente está trocando piso. Então, o ambiente está bagunçado. Isso gera estresse na gente. Só que eu não vejo a hora da minha casa estar arrumadinha, limpinha e cheirosa de novo. Para eu me sentir à vontade de estar dentro da minha casa de novo. Então, imagina o estabelecimento de vocês. Se não estiver também, né, arrumadinho, confortável, né, se as pessoas vão querer estar ali dentro ou não. Obrigada também pela participação. Obrigada, Liane. Obrigada, Viviane. E agora eu vou ler a ideia da Leandra. Estou montando uma oficina mecânica pesada. O que seria? Deixa eu ler o restante, daí você já me conta que é uma oficina mecânica pesada, porque sou leiga no assunto. A minha ideia é serviço de qualidade para resolver o problema do cliente. Agregar valor com vendas de peça, ter um bom lugar onde o motorista se sinta bem. O mecânico já tem bom relacionamento com os clientes, trabalha há muito tempo na hora. Caminhão, tá, perdão. A gente está aprendendo aqui também, né? Nossa, tá aí uma área que eu não consigo opinar sobre, hein? A ideia de serviço de qualidade, tá? Agregar um valor nas peças, com venda de peças, ter um bom lugar onde o motorista se sinta bem. Deixa eu ver se eu consegui pegar a tua ideia, né? Você falou aí que o mecânico já tem um bom relacionamento com clientes, então
um diferencial que já tem é essa confiança. Ele já tem estrada, né? A gente pode dizer assim, ele já tem tempo de carreira, já tem clientes fiéis dele. O que pode fazer também para diferenciar é tipo cliente que é cliente fidelidade, tá? Sei lá, fez, não sei quanto que custa um serviço com caminhão, manutenção anual de caminhão. Mas vamos supor que custe em torno de 20 mil reais uma manutenção anual de caminhões. Se o cliente consumiu ali 25 mil reais de serviços contigo no ano, estou chutando os valores nada a ver. 25 mil reais de serviço contigo no ano, ele ganha lá, que seja uma troca de óleo, ganha lá outro tipo de manutenção que você possa fazer que não bate de quebrar o caixa, né? Mas que vai ser um agrado para ele e ele vai entender que toda vez que ele precisar de um serviço, ele vai lá para somar essa pontuação com você para ter mais esse benefício ainda. O que a gente pode pensar também, parceria com Lavacar. Numa mecânica, sempre entregar o veículo limpinho, cheiroso, né? Claro que você vai fazer todo um cálculo para embutir isso dentro do preço, mas é muito melhor você pegar um carro aí, um caminhão, né, uma moto, que veio limpinho da mecânica ou que veio diferente, né, do que veio já lá, tapete sujo, negócio barrado. Então, são pequenas coisinhas assim que a gente consegue mexer. Eu vi gente em outra turma falando até que a pôr geladeira de cerveja e mesa de sinuca para o pessoal passar o tempo. Televisão, sala de jogos, porque às vezes a gente tem que ficar sentado ali esperando a manutenção, porque não pode sair, né? Mas achei bem legais essas ideias, assim. Cerveja e TV é a ideia. Apesar de que não deveria beber e dirigir, né? Mas todo mundo comete esse crime, então vai saber, né? Quem somos nós para julgar? Gente, adorei as participações de vocês, as ideias de vocês. Eu vou encerrar a aula aqui, né? Tipo, calma lá, não para na gravação. Mas vou fechar o assunto de hoje com essas nossas ideias aqui, com essa nossa troca de conhecimento, troca de experiência. E vou ficar uns minutinhos além aqui na sala para responder dúvidas que não vão ficar gravadas, para vocês fazerem as perguntas de forma mais de boa, digamos assim, sem ficar lá na plataforma registrado para vocês perguntarem, né? Porque às vezes as pessoas têm esse acanhamento, tá bom? Quem não tiver dúvidas está dispensado. A gente vai ter aula presencial, né? Online, né? Isso aqui não é presencial, é online. A gente vai ter aula online de novo lá na segunda-feira da semana que vem, às 19h45 da noite. Antes vocês têm com a Prof. Dora, mas comigo 19h45 na segunda. E assistam aquelas aulas que eu indiquei. Eu vou reforçar lá no grupo do WhatsApp as aulas para vocês assistirem, tá? E preencham também a atividade da aula 1. Eu mostrei para vocês lá na plataforma onde é que elas estão. Então entra lá naquele link e acessa aquela aula, tá? Gente, um bom descanso para vocês. E aí eu vou parar a gravação por aqui e a gente fica mais à vontade, tá bom? Uma boa semana. Estou no WhatsApp. Qualquer dúvida sobre as